No ano de 98 foi um ano de muita graça na minha vida, um ano de muita revelação. Eu ainda estava vivendo os primeiros anos de sacerdócio, me ordenei em 96, dia 30 de novembro de 96. Logo em seguida, eu fui mandado para o Recanto, trabalhar com o Padre Giovanni. E lá no Recanto eu comecei a celebrar as missas de cura, missa campal junto com o Padre Giovanni. Poucas semanas, era tanta gente que ficava difícil até da gente controlar o povo. Mas fiquei só 6 meses naquele trabalho e fui chamado de novo para o Vale do Amanhecer. Quando eu cheguei no Vale do Amanhecer, logo eu percebi que o tempo meu no Vale do Amanhecer já tinha acabado. Agora era mais a vontade dos homens do que a vontade de Deus. Mas conduzido pela obediência, eu lembrava que durante 2 anos como seminarista, eu evangelizei o Vale do Amanhecer dia e noite. É tanto que quando eu cheguei, não encontrei nenhum paroquiano no Vale do Amanhecer, tinha nenhum católico. Na época, na cidade de 17 mil espíritos. 2 anos depois, quando eu saía de lá, eu deixava uma comunidade, eu já tinha construído uma capela, mesmo em madeira, tinha comprado um lote e deixava mais de 1.500 pessoas glorificando e adorando e testemunhando o poder de Deus. Então, quando eu voltei como padre, eu compreendi que meu tempo lá já tinha passado. Mas eu fiquei esperando a manifestação de Deus. Era o meu primeiro ano de padre, tudo era alegria, tudo era empolgamento. Então, 3 meses depois, o bispo me chamou e me transferiu para ficar 3 meses. Era em outubro, eu ia ficar o mês de outubro, novembro e dezembro, enquanto ele ordenava um padre com mais capacidade, principalmente intelectual, para ser pároco daquela paróquia. Já que a paróquia estava saindo de uma história muito complicada, muito difícil. Então eu fui para lá com esse objetivo, de ficar 3 meses a pedido do bispo que eu não fizesse nada. Só celebrasse a missa e atendesse o povo, mas que tudo fosse muito lento e jamais pensasse em celebrar a missa de cura. Mas em dezembro ele me deu autorização para começar as missas de cura. Lembro que quando eu voltei das férias de janeiro, eu comecei para valer as missas de cura. E um domingo eu abri a igreja muito cedo. A missa era 8 horas, então 6h30 eu já levantava, já abria a igreja, era eu que abria a igreja, era eu que ligava o som, era eu que fazia tudo. Não tinha quase ninguém para ajudar. Mas eu tinha que tomar café. Porque depois que eu começasse a celebrar, aí ia fazer batizado e só voltava para casa meio-dia para fazer um almoço ainda. Então eu tinha que tomar café. Então eu pensei, vou levantar mais cedo, vou levantar cedo e vou deixar a água no fogo. E quando eu voltar eu faço, abro a igreja, ligo o som. E quando eu voltar eu faço o café e tomo. E assim eu pensei e assim eu fiz. Peguei a água, coloquei na panela, coloquei em cima do fogão e na pressa de ir rápido para abrir a igreja, ligar o som, receber as pessoas que estavam chegando, mas eu sempre preocupado com a água que eu tinha deixado no fogão. E uma senhora me segurou um pouco, não permitindo que eu falasse, que eu voltasse em seguida, que ela queria falar muito comigo. O fato é que quando eu consegui me sair daquela senhora e voltar para casa, eu corri na cozinha pensando a água já secou, não tem mais água no fogo. E para minha surpresa a água estava do mesmo jeito, calma, fria. Eu coloquei água na panela, coloquei a panela no fogão, mas não liguei o fogo. E aí o Senhor me disse, assim está a tua comunidade. Não tem fogo, não tem nada. E aquilo marcou bastante. Fiquei a semana inteira pensando naquilo que o Senhor havia me dito. Só que no domingo seguinte era a Assunção do Senhor, dia que o Senhor volta ao céu. E a leitura daquele dia, a pregação daquele dia, era a última recomendação de Jesus Cristo, quando ele diz para os seus discípulos, não se afarte de Jerusalém, espere o cumprimento da palavra, recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas,
como está escrito aqui. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que virá sobre vós, para serdes as minhas testemunhas em Jerusalém e por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, dizia Jesus Cristo, nas suas últimas recomendações, nas suas últimas palavras para os seus discípulos. Ele vai dizer exatamente isso. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. O fato é que naquele domingo da Ascensão, eu pregava com muito entusiasmo para uma assembleia de umas 200 pessoas no máximo. E eu dizia isso, que era da vontade do Senhor, que o Espírito Santo viesse sobre os apóstolos, que o Espírito Santo viesse sobre todas as pessoas. Mas eu pregava e as pessoas parece que não entendiam ou não tinham reação nenhuma. Eu dizia para eles que o Senhor tinha pedido que não se afastasse de Jerusalém, esperasse o cumprimento da promessa. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas, diz o Senhor. O fato, amado, o fato é que eu fiz aquela pregação, uma homilia até longa, depois a consagração e aí termina a missa. Quando terminou a missa, eu tive que dar a benção normal, a forma da benção, ide em paz, o Senhor vos acompanhe, foram as últimas palavras. E quando eu falei isso, eu escutei uma voz do meu lado que disse: não foi isso que você pregou e nem foi isso que eu ensinei. Mas eu fiquei surpreso, porque eu percebi que o povo já estava saindo, a maior parte já tinha saído da igreja, e aquela voz foi do meu lado e foi de uma pessoa falando comigo. Aquilo me assustou bastante, mas eu também já estava saindo do presbitério e fui para a sacristia. Troquei a roupa, fui para casa e às 10h30 daquele domingo eu tinha outra celebração numa capela. Tudo do mesmo jeito. Liturgia a mesma, evangelho mesmo, a pregação, a mesma pregação que eu havia feito às 8 da manhã. E terminando por volta do meio-dia, o povo com fome, o povo preocupado no almoço, e eu dei a benção final. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. E aí escutei aquela voz mais forte, mais decidida: não foi isso que você pregou e nem foi isso que eu ensinei. Aquilo mexeu, agora mexeu profundamente comigo. Lembro que parece que todos os órgãos do meu corpo tremiam. Meu corpo tremia. E aí eu, que geralmente almoçava na casa de uma irmã minha, que morava em Samambaia, eu voltei para casa. Eu voltei para Taguatinga. Durante a tarde fui para diante do Santíssimo, rezei e perguntei para Jesus Cristo o que significava isso. O que o Senhor queria de mim a partir daquela voz, a partir dessa mensagem. O que o Senhor queria me dizer. E aí o Senhor me disse: eu quero que reúne a tua comunidade e fique 8 dias, a partir de hoje, até o dia de Pentecostes, que é no próximo domingo, reunido com a tua comunidade, como fizeram os apóstolos com minha mãe. Eles ficaram 8 dias num cenáculo, 8 dias em oração, esperaram o cumprimento da promessa, porque a promessa é essa: recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. E se não tiver o Espírito Santo, se não tivesse poder, você não vai poder me testemunhar. Eu tinha outra missa, às 19 horas. E às 19 horas eu convoquei as pastorais, as poucas pastorais que eu tinha na época, as poucas pessoas que eu tinha na época. Eu convoquei para a gente ficar uma semana inteira. Uma semana inteira. E o Senhor já tinha me dito como fazer. E o Senhor me disse: faça o cenáculo pela parte da manhã. Pela parte da tarde, faça as 1000 Ave Maria. À noite, celebra uma missa de cura ou uma missa de libertação. E assim foi a nossa programação para a semana inteira. Mas a gente terminava a missa 10 da noite. Em seguida, a gente fazia uma adoração ainda até meia-noite. Meia-noite em diante a gente fazia a limpeza, descansava um pouco e às 6 da manhã a gente voltava de novo. Foi uma semana de muita graça, uma semana maravilhosa, uma semana que preencheu o nosso coração de alegria, de esperança, de confiança numa nova evangelização. Terminei aquela semana celebrando Pentecoste naquele primeiro domingo com mais de 3.000 pessoas.
Eu fiquei encantado. E toda a comunidade ficou encantada, porque eles não conheciam um público de 3.000 pessoas. Eu já tinha pregado para mais do que isso. Mas o fato, amado, é que passou aquela semana. E aquela semana marcou profundamente o nosso coração. E aí eu compreendi que o meu sacerdócio, o meu ministério, seria sempre voltado para Pentecostes. O Senhor colocou no meu coração que tudo que eu fosse fazer a partir daquela semana seria sobre Pentecostes, falando sobre Pentecostes. O fato é que chegou a segunda semana, preparei bem melhor, convidei os meus colegas padres, principalmente os padres carismáticos, para celebrar. Todo dia era um padre diferente. Eu concelebrava com esse padre. E assim aconteceu que na terça-feira da segunda semana de Pentecostes, o padre Roberto Carlos Ramos estava pregando. E a pregação do padre Roberto é muito engraçada. Ele faz todo mundo rir. Mas o meu cansaço era tanto que eu queria descansar e me desligar da pregação do padre Carlos. E quando eu estava tentando, eu escutei uma voz do meu lado que dizia: peça que esse povo traga uma vela na sexta-feira e consagra ao Pai, uma segunda vela no sábado e consagra ao Filho, e uma terceira vela no domingo e consagra ao Espírito Santo, e peça que acenda no momento mais difícil da vida deles, porque o milagre há de acontecer quando eles acenderem essas velas. Amado, eu estava um pouco sonolento e fiquei com dúvida, porque eu era contra acender velas. Eu tinha pregado tantas vezes no Vale do Amanhecer, em tantos lugares por onde eu tinha passado como seminarista, durante 12 anos como seminarista, 4 anos nos franciscanos e mais 8 anos no Nossa Senhora de Fátima aqui em Brasília. Agora eu tinha que dizer para o povo para trazer essas 3 velas. Mas graças a Deus eu fui obediente. Eu fui obediente àquilo que o Senhor me falou, àquilo que o Senhor me ensinou. E eu disse para o povo: tragam a primeira vela na sexta-feira, que eu vou consagrar ao Pai, uma segunda vela no sábado eu vou consagrar ao Filho, e uma terceira vela no domingo eu vou consagrar ao Espírito Santo, e você só vai acender no momento mais difícil da sua vida, porque o milagre vai acontecer. O fato é que quando chegou na sexta-feira, eu tinha uma multidão de mais de 15.000 pessoas, que nem me via e nem me ouvia, porque eu nem tinha telão e nem tinha som para esse tanto de gente. E aí pegou fogo. A paróquia pegou fogo. Eu lembro disso como hoje. A paróquia foi incendiada pelo poder do Espírito Santo. E em seguida, no sábado à noite, tinha um público imenso, ajoelhado nas ruas com a vela na mão e com o coração em Deus. E chegou o domingo de Pentecostes. Segundo a polícia daquela época, 28.000 pessoas estavam nas ruas de Taguatinga, sem me ouvir e sem me ver. Um povo firme na fé, firme na esperança, com a vela nas mãos. Na segunda-feira, cedo, uma senhora me ligou. E aquela senhora dizia: padre, o meu marido estava na UTI. Meu marido estava morto na UTI. Ontem, quando eu cheguei em casa, eu acendi as velas por ele. Os médicos haviam dito que ele não tinha mais nem 24 horas de vida. Hoje ele amanheceu curado. Hoje ele amanheceu extremamente bem. Foi o primeiro milagre das velas de Pentecostes que eu tive notícia. E a partir daí começou. Estamos em 19 anos de caminhada. Sabe o que aconteceu? A partir daquele dia, a partir dessa segunda revelação sobre as velas de Pentecostes, os milhares que me deixavam maravilhado, e deixava os meus paroquianos maravilhados, e deixava a Arquidiocese de Brasília impressionada, os milhares se tornaram milhões. Milhões de pessoas reunidas no mesmo lugar, ouvindo um único Padre, procurando em Jesus Cristo a solução para as suas vidas. Decorrer destes 19 anos,
milhares de pessoas testemunharam o poder de Deus, a graça de Deus, a promessa de Deus, a força de Deus. Milhares de pessoas foram abençoadas, curadas, libertas, transformadas, abençoadas, receberam a libertação. Pessoas que eram possuídas por Satanás foram libertas. Pessoas que não tinham esperança nenhuma recuperaram as forças. Se cumpriu essa passagem que diz: aqueles que acreditam, recupera, corre sem se cansar, cria asa e voa. Essas pessoas conseguiram encontrar em Deus aquilo que não encontrava no mundo. As velas de Pentecostes tornou-se uma espada. Sabe aquela arma que Davi vai dizer para Golias? Davi diz para o Golias: olha, tu vem contra mim com as tuas armas, com a tua espada, com a tua lança, e eu vou contra ti no nome do Senhor, com as armas do Senhor. E as velas de Pentecostes têm sido uma última ou única arma do Senhor na vida de milhões de pessoas do Brasil e do mundo. Receberam a graça porque acreditaram. Jesus havia dito para os seus discípulos. E qual foi o Jesus que disse para os seus discípulos no capítulo 16 de Marcos? Foi Jesus ressuscitado. Aquele que já havia passado pela paixão, morte, calvário, ressurreição. Agora ele aparece para os seus discípulos, discípulos que estavam um pouco desanimados, querendo voltar, querendo desistir. O Senhor aparece para os seus discípulos e vai dizer exatamente assim: ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, diz o Senhor. Quem não crê será condenado. Eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Expulsarão os demônios no meu nome e falarão novas línguas. Se pegares em serpente e beberes veneno mortal, não lhe fará mal algum. E quando impuser as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados, diz o Senhor. O que me preocupa nessa passagem é que o Senhor diz: aqueles que crerem, aqueles que verdadeiramente acreditam, receberão esse poder. Esse poder foi dado pelo Cristo ressuscitado. E nós fazemos as obras do Cristo. E as obras do Cristo, o ministério do Cristo é cura, é libertação, é anunciar que o reino de Deus já chegou. E aquele que crê em Jesus Cristo nunca, nunca, nunca será confundido. O que aconteceu nesses 19 anos de Pentecoste foi exatamente o cumprimento dessa passagem. Foi nessa passagem que o Senhor se revela para todos aqueles que crerem nele. Recebereis o Espírito Santo, diz o Senhor. Nestes 19 anos, como já te falei, milhões de pessoas receberam essa graça, tiveram a fé renovada. É verdade que eu paguei um preço alto. Paguei um preço alto porque a oferta cresceu, se tornou-se bem complicada a fazer, porque hoje precisa de uma estrutura para 2 milhões de pessoas. Mas nada nos faltou no decorrer desses anos. Nada nos faltou. Tudo foi graça. Todos os anos, em oração, o Senhor me dá um tema para Pentecostes. Esse tema de 2017 é: vinde a mim todos vós. Todos vós que estão cansados, angustiados, deprimidos, solitários, diz o Senhor, vinde a mim. O que aconteceu nesses 19 anos, ou nesses 20 anos de padre que eu fiz, no último 30 de novembro, eu fiz 20 anos de padre. Agora já vou fazer 21 anos de padre. O que aconteceu, amado? Celebrei missa de cura, 2 missas de cura toda quinta-feira nesses 20 anos. Celebrei missa de libertação todas as quarta-feiras. Fizemos a adoração do Santíssimo todas as quarta-feiras. Fizemos o cenáculo Nossa Senhora
toda quarta-feira, de 8 até meio-dia. E de meio-dia até às 18 horas, as mil Ave Maria, todas as quarta-feiras nesses 20 anos. Depois me veio a revelação do centro de evangelização. O Senhor me pediu para construir um centro de evangelização, onde as pessoas viessem para adorar o Senhor, onde as pessoas viessem para receber a graça. Hoje eu olho para o centro de evangelização, ainda não pronto, faltando talvez 40%, eu fico maravilhado com a obra do Senhor. Depois me veio a revelação da comunidade Renascidos em Pentecoste. Eu não queria, durante 10 anos o Senhor me falou dessa comunidade e eu não queria. Mas eu tive que ceder. Eu tive que ceder porque terminando uma missa, terminando a semana de Pentecoste, o Senhor me perguntava, e a comunidade? E eu perguntei que nome eu dou para essa comunidade. E o Senhor me disse, Renascidos em Pentecoste. Eu estava dando a última bênção daquela semana de Pentecoste. E aí nasceu a comunidade Renascida em Pentecoste. Há uns 7 anos, o Senhor me fez uma grande revelação. De manhã cedo, numa quinta-feira, umas 5 da manhã, quando eu acordava para me preparar para a missa, meu quarto foi tomado por uma presença de Deus maravilhosa. Eu escutei uma voz que dizia, todo dia 22 para o dia 23 de setembro, Nossa Senhora com os anjos visitará as vossas casas e vos libertará de todo o mal. O fato, amados, é que essa festa hoje já existe. Celebrando a primeira festa, o primeiro dia, 22 para o dia 23 de setembro, quando eu recebi essa mensagem, era dezembro, preparava o Natal. E eu depois desisti de fazer. 4 anos depois, o Senhor me lembrou e me obrigou a fazer. E eu comecei a chamar essa festa de Nossa Senhora. A festa de Nossa Senhora da Visitação, que visita Isabel. E quando eu estava pregando nessa primeira festa, nesse primeiro dia 22 para o dia 23 de setembro, o Senhor me dizia, não é Nossa Senhora da Visitação, é Nossa Senhora da Primavera. Eu nunca tinha escutado esse título. E eu perguntei para alguém que estava do meu lado, quando chega a primavera? E a pessoa olhou no relógio e disse, está chegando agora no nosso continente. E aí eu passei a chamar festa de Nossa Senhora da Primavera, que chega e acontece geralmente do dia 22 para o dia 23 de setembro. E tem sido uma festa de muito poder, de muita graça. Nosso paroquiano, nosso povo tem celebrado comigo no domingo antes do dia 22 para o dia 23 e no dia 23 em casa. Eles têm desligado a televisão durante a noite inteira, de 18 da tarde até às 6 da manhã. Preparado um altar, chamado a família, rezado, ficado em vigília, entregado a casa para Nossa Senhora, e Nossa Senhora tem feito maravilha na vida das pessoas. E eu fiz uma capela consagrada a Nossa Senhora da Primavera aqui no centro de evangelização. Então o fato é que Deus tem feito, a palavra tem se cumprido, esses milagres acompanharão aqueles que crerem. Milhões de pessoas têm sido abençoadas por essa palavra. Agora nós estamos preparando a 19ª festa de Pentecoste com o tema que o Senhor nos deu, vinde a mim todos vós. Eu não sei se você vai, eu não sei se você vai trabalhar, eu não sei se você vai participar, eu não sei. Eu só sei que todos os anos 2.000 ou mais de 2.000 pessoas têm pagado para trabalhar na semana de Pentecoste. As pessoas pagam para trabalhar. Graças a Deus, nunca faltou gente pagando para trabalhar. Logo no início o Senhor me disse, cobra que eles vão te pagar para trabalhar para mim. Eu acho que nós somos a única comunidade que cobramos para as pessoas trabalhar e as pessoas pagam para trabalhar. Paga R$150, paga R$200 para trabalhar. E assim nós vamos fazer no reino de Deus acontecer. Eu queria que você chegasse a esse ponto, amado. Pagar para trabalhar para Jesus Cristo. Pagar para trabalhar pelo reino de Deus. Porque aí já é um nível de espiritualidade
e de consciência bem maior do que a que milhões de católicos têm hoje que só querem receber. É graça de Pentecoste, é poder de Pentecoste, é a força de Pentecoste, é a unção do Espírito Santo transformando a nossa vida. Vinde a mim, todos vós, chama Jesus Cristo, convida Jesus Cristo. Então vamos ao encontro de Jesus Cristo e vamos pedir ao Senhor que nos dê força e coragem para ser sinal de Deus nesse mundo, testemunho de Deus nesse mundo, e dizer para o mundo aquilo que o Senhor já disse de nós. Nós que acreditamos em Jesus Cristo, o Senhor nos disse: vós sois a luz do mundo e sal da terra, e nós queremos ser, nós renascidos em Pentecoste, queremos ser para valer luz do mundo e sal da terra, testemunhos do Senhor, servo do Senhor, viver para o Senhor, estar com o Senhor. Aquela passagem, a última frase da Santa Missa, é para nós. Estamos nesse mundo por Cristo, com Cristo e em Cristo, e caminhamos com Jesus Cristo. Deus te abençoe.